Betty e Barney Hill, um casal comum, vivendo uma vida comum. Eles eram membros ativos da comunidade em Portsmouth, New Hampshire. Betty era assistente social, dedicada a ajudar os outros. Barney trabalhava para os Correios dos Estados Unidos. Eles eram respeitados, queridos por todos e completamente inconscientes do que os aguardava numa noite no final de setembro. A história deles, uma vez revelada, causaria um grande alvoroço na sociedade, tipo um bafafá enorme. Desafiaria nossa compreensão do universo e o nosso lugar nele. A experiência deles, dramática e perturbadora, se tornaria um dos relatos mais conhecidos de suposto sequestro alienígena. 19 de setembro de 1961. Os Hills estavam voltando de férias no Canadá. A noite estava limpa. As estrelas brilhavam. Enquanto dirigiam pelas montanhas brancas de New Hampshire, algo estranho chamou a atenção deles. Uma luz brilhante, movendo-se erraticamente no céu. A curiosidade se transformou em preocupação à medida que a luz se aproximava. Parecia estar seguindo o carro deles. Barney, usando um binóculo, viu algum tipo de nave, um formato diferente de tudo que ele já tinha visto. O medo começou a tomar conta deles. O que era aquilo? Para onde estavam sendo levados? O objeto, seja lá o que fosse, se aproximou. Era uma noite escura e silenciosa, e o ar estava pesado com uma tensão palpável. O casal Hill, viajando por uma estrada deserta, não conseguia acreditar no que via. O objeto no céu não era um avião, nem um helicóptero, nem nada que eles já tivessem visto antes. Agora era inegavelmente uma nave, grande e silenciosa, com uma série de luzes. As luzes piscavam em um padrão hipnótico e a nave parecia flutuar sem esforço no ar. O casal estava paralisado de espanto e medo, incapaz de tirar os olhos da misteriosa embarcação. O pânico os dominou. Seus corações batiam forte e eles podiam sentir o suor frio na testa. Eles olharam ao redor, procurando uma rota de fuga, mas a estrada estava vazia e a nave ainda estava lá, imóvel, observando-os. Desesperados, os Hill tentaram fugir, mas o objeto seguiu com facilidade. Eles aceleraram o carro, mas a nave manteve o ritmo, como se estivesse brincando com eles. A luz brilhante da nave iluminava a estrada, criando sombras perturbadoras ao redor deles. Eles sentiram uma sensação estranha, um formigamento, um zumbido e então, um vazio. Era como se o tempo tivesse parado e seus corpos pareciam leves e sem peso. A luz da nave os envolveu e eles puderam sentir uma energia estranha e poderosa ao seu redor. Quando recuperaram a consciência, estavam a quilômetros de distância. Eles não sabiam como tinham chegado lá, ou quanto tempo havia se passado. Tudo estava confuso e embaçado, como um sonho do qual não conseguiam acordar. 2 horas de sua jornada haviam desaparecido completamente. Eles olharam para o relógio, incrédulos, tentando entender o que havia acontecido. Era como se o tempo tivesse evaporado, deixando um vazio perturbador em seu lugar. O que aconteceu durante aquele tempo perdido? A pergunta os atormentava. Eles tentaram se lembrar, mas suas mentes estavam em branco. Era como se uma parte de sua memória tivesse sido apagada, deixando-os com uma sensação de inquietação e desconforto. A memória, ou a falta dela, era como uma peça faltando em um quebra-cabeça. O espaço vazio, um lembrete constante e incômodo de uma experiência que eles não conseguiam explicar. Toda vez que olhavam para o céu noturno, se perguntavam se veriam aquela nave novamente e se algum dia descobririam a verdade por trás daquela noite misteriosa. Nos dias e semanas que se seguiram, os Hill não conseguiam se livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. Eles sofriam de ansiedade, pesadelos e sintomas físicos perturbadores. Betty, profundamente perturbada, começou a ter sonhos vívidos.
Não eram apenas sonhos, ela insistia, eram memórias. Memórias do que havia acontecido durante as 2 horas perdidas. Seus sonhos eram repletos de seres estranhos, altos e magros, com grandes olhos negros. Eles a submetiam a exames, procedimentos que ela não conseguia entender. Esses sonhos eram tão reais, tão aterrorizantes, que começaram a afetar sua vida diária. Algo precisava ser feito. Desesperados por respostas, os Hills procuraram ajuda profissional. Eles foram recomendados ao Dr. Benjamin Simon, um renomado psiquiatra e especialista em hipnose. Sob a orientação do Dr. Simon, eles se submeteram à regressão hipnótica, na esperança de desvendar os segredos enterrados nas profundezas de seus subconscientes. Lentamente, cautelosamente, os eventos daquela noite começaram a ressurgir. Os detalhes eram fragmentados no início, como estilhaços de vidro, mas, à medida que as sessões continuavam, uma imagem mais clara e mais aterrorizante emergia. Os Hills, ao que parecia, haviam sido abduzidos. Sob hipnose, Betty e Barney descreveram terem sido levados para dentro da nave. Eles falaram sobre serem submetidos a uma série de exames por seres estranhos. Descreveram seus captores como humanoides, mas com diferenças marcantes. Os seres, eles se lembravam, não tinham cabelo, com pele cinza e grandes olhos negros. Os exames estavam vívidos em suas mentes. Eles descreveram que tiveram amostras coletadas, sua pele e cabelo examinados. Os seres, eles afirmaram, se comunicavam telepaticamente. Toda a experiência foi estranha, aterrorizante e completamente além de qualquer coisa que eles pudessem ter imaginado. A história dos Hill, uma vez que se tornou pública, foi recebida com uma mistura de ceticismo e fascínio. Alguns descartaram como uma farsa, uma busca por fama, tipo um golpe de marketing para aparecer na mídia. Outros, no entanto, ouviram com a mente aberta, reconhecendo o terror e o trauma genuínos que os Hill demonstravam. Apesar da controvérsia, os Hill nunca vacilaram em seu relato. Pareciam ter a certeza do que diziam, firmes como bambu. Eles suportaram o escárnio e a descrença, mas também encontraram apoio daqueles que acreditaram em sua história. Igualzinho à novela das 8. A experiência deles, verdadeira ou não, teve um profundo impacto em suas vidas. Semelhante ao que acontece com quem ganha na loteria, sabe? Muda tudo. O caso de abdução de Betty e Barney Hill continua sendo um dos mais fascinantes e intrigantes da história da ufologia. Na noite de 19 de setembro de 1961, o casal dirigia de volta para sua casa em Portsmouth, New Hampshire, quando afirmou ter visto um objeto brilhante no céu. Esse primeiro encontro desencadeou uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Despertou a imaginação do público e ajudou a alimentar o interesse na possibilidade de vida extraterrestre. A história dos Hill não apenas cativou a atenção da mídia, mas também inspirou pesquisadores e cientistas a explorar mais a fundo o fenômeno OVNI. Os detalhes de sua história, os seres que descreveram, os exames que suportaram, tornaram-se parte da mitologia OVNI. Betty e Barney descreveram os extraterrestres como seres pequenos, com olhos grandes e cabeças desproporcionalmente grandes, uma imagem que se tornou icônica na cultura pop. A experiência deles forçou as pessoas a se questionarem: seria possível que não estejamos sozinhos no universo? Que implicações teria para a humanidade se outras formas de vida inteligente existissem? Estamos sozinhos no universo? Essa pergunta está no centro de inúmeros debates e teorias há anos. A vastidão do cosmos e o grande número de estrelas e planetas sugerem que a vida poderia existir em algum lugar além do nosso alcance. E se não estivéssemos? Se existem outras civilizações por aí, como seriam? Seriam amigáveis ou hostis?
Essas perguntas intrigam a humanidade há séculos e continuam sendo um tópico de fascínio e especulação. E se não estivermos sozinhos, o que esses seres querem? A história dos Hill sugere que extraterrestres podem estar interessados em estudar humanos, mas suas intenções exatas permanecem um mistério. A história dos Hill, independentemente das crenças de cada um, serviu como um poderoso lembrete da vastidão e do mistério do cosmos. Ela nos lembra que, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos e científicos, ainda há muito que não entendemos sobre o universo e o nosso lugar nele. A abdução de Betty e Barney Hill permanece um enigma que desafia nossas percepções e nos convida a olhar para as estrelas com admiração e curiosidade. O caso de abdução de Betty e Barney Hill não foi apenas uma experiência pessoal, tornou-se um verdadeiro marco cultural. A história deles não só capturou a imaginação das pessoas, como também abriu um novo capítulo na história dos encontros extraterrestres. A história deles foi tema de incontáveis livros, documentários e foi analisada por especialistas e curiosos, e até mesmo um filme para a televisão. A narrativa dos Hill foi discutida em conferências e inspirou debates no mundo todo. Inspirou outros supostos abduzidos a se manifestarem e compartilharem suas próprias experiências, criando uma comunidade de pessoas em busca de respostas. E compartilhar suas próprias vivências. Essas histórias coletivas ajudaram a formar uma rede de apoio para aqueles que acreditam ter tido encontros semelhantes. Verdadeira ou não, a história dos Hill deixou uma marca indelével na cultura popular. Ela continua a ressoar com pessoas no mundo inteiro. Transcendeu fronteiras e tem sido um ponto de conexão para pessoas de diferentes culturas e origens. Ela fala com nossos medos mais profundos e com as perguntas que todos nós nos fazemos sobre o desconhecido e nossos sonhos mais ousados. Ela nos desafia a considerar a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. Ela nos lembra que ainda existem mistérios no universo, mistérios que nos convidam a explorar e questionar nossa compreensão da realidade. Mistérios que talvez nunca entendamos completamente. Mas é justamente essa incerteza que mantém nossa curiosidade viva e nos deixa com a pergunta inquietante: e se algo assim acontecesse com você? Como isso mudaria sua vida e sua percepção do mundo? E se algo assim acontecesse com você? A história dos Hill nos convida a refletir sobre o desconhecido e a manter a mente aberta para as infinitas possibilidades do universo.